Podeis tomar o vosso assento. Eclesiastes capítulo 5. Versículo de número 7, o tema que as nossas irmãs escolheram. Eclesiastes 5, versículo de número 7. Amém, irmãos? Aleluia! Porque como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras. Mas tu teme a Deus. Amém? Porque como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras. Mas tu teme a Deus. Aleluia. Irmãos, são palavras do nosso querido irmão Salomão, o homem que pediu sabedoria a Deus, e Deus assim o concedeu. E agora no capítulo 5 de Eclesiastes, Salomão deixa vários conselhos práticos para nós. E quando eu recebi esta incumbência, eu fiquei um pouco preocupado quando comecei a ler este capítulo, porque eu não posso pegar somente o versículo isolado e não meditar no texto completo. E você vai entender que Salomão começa a nos ensinar a guardar o nosso pé quando entrarmos na casa de Deus. Uma situação muito difícil para nós nos dias de hoje, porque a situação está um pouco fugindo do limite. Mas o nosso setor tem um pastor para exortar e ensinar. O Alto de Itaquá tem um pastor para ensinar. E eu vou correr nesse negócio, porque senão vão dizer que eu bati muito, né? E ele começa a exortar, a dar vários conselhos. E no versículo de número 7, ele chega a uma conclusão negativa, que os sonhos, aqui nele dizendo, não passa de vaidades. Não passa de vaidades esses sonhos. As muitas palavras
sonhos. A pessoa que não sonha, ela não vive. Mas agora eu vou entender como se está dizendo que os sonhos são vaidades. Mas eu entendi que é os sonhos daquele que não teme a Deus. É o sonho daquele que não tem temor. Porque aquele que não tem temor, o sonho dele é improveniente. O sonho dele causa desastre. O sonho dele causa angústia. Esta vaidade que Salomão está dizendo é daquele sonho que eu tenho, em que me faz a perseguir, a matar ou procurar o mal de alguém para obter o sonho que eu quero. Se você entender, você vai ver na Bíblia que tinha algumas pessoas que sonhavam em se destacarem, que sonhavam em ter a confiança e a liberdade com o rei. E por causa deste sonho, a Bíblia vai dizer que eles procuravam ocasião para destruir a vida de um homem. Quem que é? Daniel. Quando o rei, para ajudar no comando, levanta presidente, príncipes, e a Bíblia vai dizer que Daniel sobressaía ou se destacava porque ele era fiel e havia nele um espírito excelente. Algumas pessoas que sonhavam sobressair, algumas pessoas que sonhavam se destacar também, na sua vaidade começaram a conspirar e a se levantar e procurar ocasião para acabar com a vida de Daniel. Aleluia! É este sonho que Salomão vai dizer que não passa de vaidade, de querer ser melhor do que o outro, de querer o lugar do outro, de querer assumir, custe o que custar, derrube quem eu derrubar, mate quem eu matar. Salomão vai dizer: isto é vaidade. Este sonho, este tipo de sonho, nada presta. Mas aí ele põe uma vírgula e dá uma resposta que eu glorifico a Deus. Ele diz: mas tu teme a Deus. Porque quem teme a Deus, ele não tem sonhos criados por ele mesmo. Quem teme a Deus, ele não tem sonhos inventados por ele mesmo. Quem teme a Deus, ele tem sonhos injetados, projetados, arquitetados pelo próprio Deus, o nosso Pai. Quem não teme a Deus não passa de vaidade. Ele apenas sonha, mas pensando no destaque. É vaidade, meu filho. Ele sonha estar na frente daquela igreja para falar: eu dirijo aquela igreja. Ela sonha estar na frente do centro de oração para bater no peito e dizer: eu sou a dirigente. Ele sonha em pregar em Camboriú para dizer: eu sou pregador de multidões. Isso é sonho de vaidade. Agora, quem teme a Deus, ele tem sonhos diferentes. O sonho
dia, não me pergunte porque a Bíblia não diz, mas em uma reunião de família, não sei se era café, almoço, culto doméstico, janta, eu não sei, numa reunião de família, ele diz: papai, agora na minha oportunidade, eu quero contar para a igreja aqui de casa um sonho que Deus me deu. Fala, meu filho, eu sonhei, olha, presta atenção, eu sonhei que nós estávamos no campo e tinha, sabe, papai, o meu feixe, o meu molho ficava de pé e os de vocês se curvavam diante do meu. Eles olharam para José e disseram: este negócio não é daqui, esse negócio é meio estranho. Não sei se foi no mesmo dia, no mesmo culto, mas José levanta a mão e diz: papai, me dá oportunidade de novo no culto, porque eu tenho uma outra coisa para contar. Conte, meu filho, eu tive outro sonho. Eita, mas esse menino está sonhando demais. Eu tive outro sonho, então conte. Eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam, se inclinavam diante de mim. A Bíblia vai dizer que os seus irmãos olharam para ele naquele momento, olhando para ele dizendo: esse camarada está querendo alguma coisa, esse camarada, olha, não sei não. Até o pai dele estranhou. Aleluia. Mas guardou no coração. Um certo dia, papai diz: José, vai ver os seus irmãos, traga notícia dele para mim, vai lá. José, obediente, vai. A Bíblia vai dizer que de longe os seus irmãos avistaram José. E quando avistaram José de longe, os seus irmãos olharam e disseram assim: olha lá vem o tal sonhador. Além de gozar, de jogar piadinha, porque tem gente que não foi chamado, tem gente que Deus não escolheu para o negócio, tem gente que Deus não escolheu ele para aquilo. Por causa disso ele quer conspirar contra aquele que Deus escolheu. Mas não adianta, irmão, de Gênesis a Apocalipse eu nunca vi nem vou ver um que se levantou contra Deus ficar de pé e ganhar causa. O nosso Deus ainda é o mesmo. Se ele te chamou, levante-se quem quiser, acredite quem quiser, goste quem quiser. Se ele projetou, pode ficar em paz, porque ele é fiel. Além de conspirar contra ele, dizendo: lá vem um sonhador, disseram: vamos matar. Vamos matar. Ei, irmão, não adianta projetar a tua morte. Aleluia. Não adianta projetar a minha morte. Não adianta. Não adianta. Sabe por quê? Porque o próprio diabo já tentou e não conseguiu. Não adianta. Ele já tentou e não conseguiu. Quando aquela mulher perdeu o filho, que ela estava indo chorando para enterrar o seu filho, Jesus apareceu, parou o enterro e ressuscitou aquele menino. De repente a Bíblia vai dizer que Lázaro morre. Jesus chega lá depois de 4 dias, chama Lázaro para fora e Lázaro vem. O diabo, não satisfeito, diz: olha, o negócio sabe o que é? É matar a fonte, porque eu remato um, vem ele e ressuscita, mata outro, vem ele e ressuscita, mata a fonte. Ele achou que poderia, foi lá, levou Jesus até a cruz, matou Jesus. No terceiro dia, quando ele pensou que estava tudo certo, Jesus apareceu dizendo: ó morte, aonde está o teu aguilhão? Ó morte, aonde está a tua vitória? Não adianta se levantar contra nós, contra a minha, tua vida. O Senhor está conosco. Ei, Paulo vai dizer: o Senhor é por nós, quem será contra nós? Mas conspiraram, vamos matar José. Agora entenda, querido, os sonhos de Deus
são diferentes dos sonhos de vaidade. O sonho de vaidade só lembra do glamour. O sonho de vaidade só lembra do destaque. O sonho de vaidade só lembra dos aplausos. O sonho de vaidade só lembra da coroa. O sonho da vaidade só lembra do abraço. Agora o sonho de Deus é diferente. O sonho de Deus é diferente, irmãos. O sonho de Deus tem conspiração. O sonho de Deus tem alguém olhando feio dizendo: não vai conseguir, não gosto dele, não gosto dela. O sonho de Deus tem vale. O sonho de Deus tem alguém te vendendo. Estou resumindo por causa do tempo. O sonho de Deus tem como ir como escravo. O sonho de Deus tem que ser preso. O sonho de Deus tem que ser caluniado. O sonho de Deus tem que ser perseguido. Só que tem porém, os sonhos de Deus faz com que eu e você reconheça que por Ele e para Ele são todas as coisas. E José passou por tudo isso. Sabe por quê? Porque temia a Deus. Mas só que quem teme a Deus, o Senhor o exalta. Olha o que o nosso irmão Salomão ele vai dizer para você entender. Olha, de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Este é o dever de todo homem. A situação é temer a Deus, porque José tinha sonhos, mas nunca deixou de temer a Deus. No momento que a mulher daquele homem grudou em José, dizendo: deite-se comigo, não tem ninguém aqui, só eu e você. José poderia ter deixado a vaidade entrar no seu coração e dizer: o homem não está aqui, quem manda sou eu, ninguém entra aqui, sendo que eu dou ordem, eu posso deitar com essa mulher e ficar caladinho. Mas não, José temia a Deus. José olhou para ele e disse: eu respeito o teu esposo e temo ao Deus que me chamou. O que está acontecendo é que hoje os sonhos de vaidade têm iludido muitos corações e o temor está faltando na igreja. Temor de que quando eu estou longe do meu pastor, eu continuo sendo crente. Temor de que quando eu estiver na empresa, eu continuo sendo crente. Temor que onde eu estiver na faculdade, eu continuo sendo crente. Mas o que está acontecendo é que os sonhos de vaidade estão entrando nos corações. Mas o Senhor nos trouxe aqui para dizer: os sonhos de vaidade são passageiros, mas os que temem a mim, os que têm temor à minha palavra, eu tenho projetado sonhos verdadeiros. E José temeu. Sabe por quê? Porque ele tinha respeito. É por isso que Salomão ele começa dizendo: guarda o teu pé. Sabe qual é a maior dificuldade hoje, irmãos? Segura aí. Sabe qual é a maior dificuldade hoje? É em terminar o culto e temos que recolher todos os copinhos no chão. É ele limpar a cadeira e os bancos da igreja e meter a mão naquele chiclete que você mastigou o culto todo e pôs debaixo da cadeira. Sabe, irmãos, falta de temor é saber que quando eu vou no culto eu vou para adorar ao Senhor. Segura aí que é forte.
dia do casamento já fala, irmã Vilma, se não der certo, meu irmão, um para cada canto, casa de imóvel, pinta e bota e acabou. O povo está perdendo o temor. Paulo vai dizer que nos últimos dias o povo não suportará essa doutrina e quererão só ouvir mestre de si mesmo. Mas o Senhor nos trouxe aqui para dizer: o segredo de todas as coisas é temer ao Senhor. Porque se eu temo ao Senhor, eu não vou esperar o meu pastor falar. Se eu temo ao Senhor, eu não vou esperar ser corrigido. Se eu temo ao Senhor, quando eu vou me vestir, eu vou olhar e vou dizer: será que isso vai agradar o Senhor? Será que isso vai agradar os olhos do Senhor? Será que isso que eu vou fazer vai agradar os olhos do Senhor? Está faltando temor nos nossos corações. Que o Senhor Jesus venha nos despertar-nos para uma vida de retidão. Aleluia. Uma vida de santidade ao Senhor. Porque quem teme a Deus, irmão, quem teme a Deus, Deus honra. Quem teme a Deus, Deus honra. Deus investe de quem teme a Ele. Por isso que José diz: eu estou longe do seu esposo, estou sozinho, mas eu tenho um Deus que está me vendo. Ei, o teu Deus está te vendo, está me vendo. Aleluia. Ele sabe de todas as coisas. Dos olhos de Deus ninguém esconde. Está difícil, está complicado, mas o Senhor nos trouxe aqui para colocar temor no nosso coração. Aleluia. Temor, sabe aquele temor que quando você vai comprar, você diz: será que Deus quer isso? Temor. Quando você for falar, será que Deus quer que eu fale isso? Porque além de eu agradar o meu pastor, eu tenho que agradar primeiro ao meu Deus. É ao meu Deus que eu tenho que agradar. É a Ele que eu tenho que ser fiel. Glória a Jesus. Por isso, meus irmãos, que o Senhor Jesus, Ele possa falar melhor no seu coração. Sabe qual foi o sucesso? Sabe qual foi o segredo da vitória de José? Foi em temer a Deus. Aleluia. Foi em ser fiel a Deus. O comecinho da mensagem eu comecei a falar de Daniel. Sabe por que Deus era com ele? Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que ele era fiel. Ele era fiel. Quem é fiel, irmão? Quem é fiel? Ele é fiel até debaixo d'água. Glória a Jesus. Ele é fiel aqui, ele é fiel em casa, ele é fiel na empresa, ele é fiel na faculdade, ele é fiel no colégio. Aleluia. Ele que fala de Jesus aqui, ele fala de Jesus em casa, ele fala de Jesus na faculdade. Ele se comporta aqui, se comporta em casa, se comporta na faculdade. Essa maneira, meu Deus. Mas que o Senhor Jesus coloque temor aos nossos corações. Aleluia. Nós não precisamos de medo, e sim de temor, porque temor gera respeito, temor gera reverência, temor gera santidade. E o princípio da sabedoria Glória a é o Deus. temor a Deus. Teme ao Senhor, teme ao Senhor, porque quando você estiver com a sua vida na mão dele, sempre temente, ele vai dizer assim: aqui não pode, aqui não vai, aqui não veste, Glória a Jesus. aqui não fica. E com o temor do Senhor, você sempre vai se desviar. Agora, quem perde o temor, meu irmão,
fala, pastora fala, dirigência de oração fala, presbítero fala, ouve palavra domingo, ouve palavra quarta, ouve palavra sexta e não muda, porque perdeu o temor. Mas quem não perde o temor, ele permanece fiel ao nosso Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus.